Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, né? Pessoal, é o seguinte, a gente vai começar a nossa revisão já avisando a prova, ok? O que que acontece? As atividades de vocês do livro, que no caso era para hoje, do livro de português da página 200 à página 201, eu vou deixar os slides, ok? Com gabarito. Aí vocês olham os slides e corrigem a atividade de vocês, tá bom? Depois do vídeo eu deixo os slides. Vamos lá, pessoal. Um dos conteúdos da nossa prova, como vocês já receberam o roteiro, vocês viram aí, que é transitividade, ok? Transitividade é um assunto meio que novo para vocês no sétimo ano. Que a gente vai ver o quê? A gente vai ver a questão dos verbos. A gente já viu o verbo desde o começo do ano, certo? A questão das flexões verbais, dos tempos, dos modos, né? Agora a gente vai ver o que? A função deles na questão da transitividade, ok? Que é junto com a preposição, certo? Ou a não preposição. Então nós vamos ter aqui, nós vamos ter o verbo transitivo direto, indireto e intransitivo, ok? A gente vai ver de um por um para a gente poder entender eles aqui, certo? Vamos lá, vamos passar aí, ó. A gente vai ter o seguinte, ó, verbo, o que predicado pode ser classificado em que, certo? Transitivo é o verbo considerado de sentido incompleto, ok? Então, todas as vezes que você tiver dentro de uma oração o verbo, que esse verbo ele tenha um sentido incompleto, que ele tenha, desculpa, que ele tenha um sentido incompleto, ele vai ser o quê? Ele vai ser um verbo transitivo, ok? Ele vai ser um verbo transitivo, que ele exige o quê? Um complemento que lhe integre o sentido. Isso pode ou não ser, isso pode ou não vir revelado na oração, ok? Então nós temos a classificação aí. A primeira classificação, nós vamos ter o quê? Transitivo direto, certo? É aquele que vem acompanhado de um objeto sem preposição. O que é a preposição, professor? É aquilo que vai fazer a ligação, ó. De, em, para, compor, entretanto, contudo, certo? Todos esses aí, você vai ter o quê? Você vai ter preposição, certo? Com, né? Preposição. Para. É, obrigatória. Objeto direto ou objeto direto preposicionado. Beleza? Vamos lá, vamos para frente, ó. A gente vai ter exemplo aí, ó. O exemplo traz um verbo transitivo direto, pois o verbo comprar, certo? O verbo comprar exige complemento para é, inteirar seu sentido quando se compra, certo? Compra-se obrigatoriamente algo, não é assim? Quem compra, compra algo, certo? Então, quem compra, compra algo, beleza? Então, o verbo comprar aí, ele vai ser o quê? Vai ser um verbo transitivo, certo? Ele é assim, ó, ele comprou, certo? Aí você diz assim, comprou o quê? Não é assim? Então ele pede um sentido, ele pede um complemento. Então quando ele pede esse complemento, ele vai ser o quê? Ele vai ser transitivo direto, ok? Porque ele não pede complemento com preposição, ele pede só o complemento, beleza? Vamos lá, ó. O complemento do verbo chamado de objeto, quando se o objeto é ligado ao verbo sem intenção de uma preposição, é chamado de objeto direto, ok? Assim, o verbo torna-se verbo transitivo direto. Olha só aí, ó. Há também o objeto direto preposicionado. Esse é ligado ao verbo por uma preposição não obrigatória. Você pode tirar a preposição que não vai fazer falta, ok? Ó, o exemplozinho aí, ó. A bruxa bebeu de, o de aí é preposição, ó, de sua porção mágica. Se você tirar o de, ele não vai fazer falta, ó. A bruxa bebeu sua porção mágica. Beleza? Então, é uma preposição não obrigatória, é só para realçar. Beleza? Vamos lá, ó. É transitivo indireto, ok? Esse vem acompanhado de um objeto com preposição obrigatória. Ele é chamado de quê? Objeto direto. Vamos lá, ó. Exemplo: os filhos devem obedecer aos pais. Certo? Devem obedecer aos pais. O verbo obedecer aí, ó, vocês tem, ó,
Quem obedece, obedece a alguém, certo? Obedece a alguém, beleza? Então esse ao aí ele é obrigatório, né? Se ele é obrigatório, então vai ser o quê? Vai ser uma preposição, desculpa, vai ser um objeto indireto, porque você vai ter uma preposição entre os dois elementos aí, obedecer e pais. Você não pode dizer só assim, os filhos devem obedecer pais, certo? Ó, deve obedecer pais. Não fica estranho? Não fica faltando algo? Então deve obedecer aos pais, beleza? O exemplo traz o verbo que requer um complemento para integrar seu sentido, pois quem obedece, obedece necessariamente a alguém ou algo, não é assim? Esse complemento ligado ao verbo com intervenção de uma preposição é chamado de objeto indireto. Então vai ser o que? Transitivo, direto e indireto, ok? O que é o transitivo direto e indireto, pessoal? É o que vai vir com preposição e outro sem. Simples assim. É aquele que vem acompanhado de uma preposição, aliás, o objeto é acompanhado sem preposição e o outro obrigatoriamente é com a preposição. Tem aí, ó, o jornal dedicou uma página ao episódio, certo? Você tem aí, dedicou episódio, né, assim? Então você vai ter o que? Você vai ter uma página que vai ser o objeto direto e ao episódio que vai ser o objeto indireto, beleza? Um vem com preposição, o outro sem preposição. Vamos para frente? Verbo intransitivo, pessoal. Verbo intransitivo é aquele que tem um sentido completo. Olha só, o verbo intransitivo é o verbo considerado de sentido completo, que não exige o que? Complemento que lhe integre o sentido. Exemplo, a criança dorme. Beleza? Você entendeu? Ela está dormindo. Você não precisa dizer ou precisa saber. Ela está dormindo com quem? Ela está dormindo de quê? Ela está dormindo como? Né? Não, ela está dormindo. Você entendeu que ela está dormindo. Ok? Então, verbo de ligação, certo? O que é o verbo de ligação? É aquele verbo que está ali só para poder ligar um termo a outro, certo? Então, vamos lá, ó. O verbo de ligação é aquele que serve para estabelecer certo tipo de relação entre um atributo do sujeito e um sujeito com o significado de estado ou mudança de estado. Olha só aí o exemplo, ó. O bebê é calmo, certo? Se você tirar o verbo de ligação, ó, o bebê calmo, você consegue entender. Ele está aí só para poder ligar, ok? Dá um estado do sujeito, ó. O bebê está calmo. O bebê calmo. Continua. O bebê calmo. O bebê ficou calmo. Beleza? É só para dar um estado do bebê. Não é para conjugar o verbo, ok? O verbo que ele não vai ser conjugado aí, no caso é, né? Ele vai ser o quê? Vai ser objeto. Desculpa, vai ser um verbo de ligação. É o né? O é. Vamos para frente, pessoal. Esse exercíciozinho aí eu vou deixar para vocês vão fazer e vão enviar para mim, certo? Ele vai valer uma pontuação extra. É é, uma atividadezinha surpresa aí, relâmpago para vocês, beleza? Vocês façam e enviem para mim, certo? Exercício de pesquisa sobre transitividade verbal, ó. As atividades verbal do verbo entendi e vou ficar. Encontra-se no texto 2, tá? E o texto 2 é isso daí, certo? Se classifica o quê? Verbo, desculpa, transitivo direto e indireto, né? Transitivo indireto, intransitivo e transitivo direto, transitivo direto e transitivo indireto, transitivo indireto e transitivo indireta, e intransitivo e intransitivo. Beleza? Você vai fazer aí e vai mandar para mim, ok? Vamos lá. Esse daí é a segundozinho aí, ó. O verbo destacado no poema classificam-se quanto à predicação como não quero espalhar para navegar quando naufrágio, ando sem destino pelo voo dos pássaros, quero me guiar, Jorge de Lima. Você vai aí, vai marcar a opção correta, ok? E vai mandar para mim, tranquilo? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Vocês façam essas duas atividades aí, que é a atividade de revisão, certo? Sobre
sobre transitividade verbal e olha o slide lá, certo? Com a correção da página 200 à página 201. Tranquilo? Valeu, pessoal. Até quinta. Tchau.